Agora está inscrito o professor Giovanni por 15 minutos. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, público aqui presente, população que nos acompanha pela internet. Eu também não poderia deixar de colocar aqui um breve relato sobre a nossa experiência no Japão. Essa foi uma missão técnica, foi um curso onde nós temos inclusive o certificado pela JICA, que é a Agência de Cooperação do Japão, e nós pudemos conhecer lá também um pouquinho mais o trabalho da JICA com relação aos trabalhos que ela desenvolve em outros países. Foi uma experiência muito enriquecedora, tanto pelo treinamento oferecido pela JICA, como pelas questões culturais que a gente viveu em Mitsuki e pelas observações de conhecer um outro país e a capital Tóquio também, a gente passou por Tóquio. Bom, o vereador Kiyoshi adiantou algumas coisas, mas falar sobre a questão do convênio. Foi muito importante a gente chegar lá e verificar que na porta da prefeitura, a cada visita de uma comitiva brasileira que lá esteve, existe uma árvore plantada. E eles nos confessaram que essas árvores já estão dando frutos, né? São ameixas. Então a gente vê o carinho e o respeito que eles têm por esse convênio e por essa irmandade. Então isso foi muito importante para a gente perceber o valor que tem este convênio com o Mairink. A cidade de Mitsuki é uma cidade que tem uma população aproximada da de Mairink, mas a gente vê que ela foi muito melhor planejada e eles enfrentam situações lá de clima, como por exemplo, no inverno eles têm uma neve muito densa, que dura aí uns 3 meses. Eles lidam com a questão da inundação, porque é uma cidade num vale, e a possibilidade então de uma inundação é muito maior. Portanto, como falou aqui o vereador Kiyoshi, eles se preparam para enfrentar esses desastres naturais. E é o que a gente foi aprender lá. Como é que se dá essa preparação, o que é que se tem que levar em conta. E a parte, acho que mais importante mesmo, foi o dia que a gente fez um simulado. Como disse o vereador Kiyoshi, num domingo, jogo do Japão, e a gente pôde perceber, então, o prefeito à frente desse simulado e, então, uma série de coisas acontecendo ao mesmo tempo, como, por exemplo, a sirene tocando, dali a pouco todos os moradores recebem um alerta no celular de que está acontecendo uma catástrofe. Então, os moradores saem das casas, eles fazem tudo o que eles fariam no dia de que aconteça mesmo, né, uma catástrofe. Então, a gente vê essa preparação é muito importante. Na escola, nesse dia a gente não teve na escola, mas a gente viu a importância de se fazer isso na escola. A escola Nagino, por exemplo, já sofreu uma grande inundação e as crianças tiveram que dormir na escola. Então, ou seja, a criança já cresce se preparando para que, se acontecer, ela encarar aquilo de uma forma com tranquilidade. Eles mostram que a criança, ela tem que ser responsável por ela mesma e, se possível, ajudar o próximo. Então, é uma formação muito importante. A gente viu uma das coisas que é desenvolvida não só em Mitsuki, mas a gente viu isso em várias oportunidades, é o pensamento coletivo. Tudo
se pensa de maneira a beneficiar o coletivo. As questões do coletivo ficam acima do pessoal. E isto é que faz daquele povo um povo mais organizado para enfrentar não só essas questões, como outras. A gente tirou lá grandes lições, observando a cidade, né, e tudo o que eles fazem nas questões culturais. A gente viu, por exemplo, a questão da identificação cultural, desde de questões da história, com outras questões que vão sendo colocadas. Por exemplo, a cidade de Mitsuki tem lá um festival anual de pipas. Eles estiveram aqui o ano passado, deram uma pipa de presente ao nosso ex-presidente, o vereador Teixeira da Combloco. E aí a gente pôde conhecer um pouco melhor lá essa tradição. Então, essa questão da cultura. A economia de Mitsuki está baseada na plantação de arroz, que é muito forte, e na indústria têxtil. Então, a gente fez visitas lá, a empresa têxtil, e a gente pôde verificar, né, indo de uma cidade para outra, campos e campos de arroz, e esse cuidado, né, que eles têm lá com a agricultura. Eu pude perceber na cidade de Tóquio uma coisa que tem que ser exemplo para nós. Muitas vezes a gente se locomovendo, a gente via manutenções à noite. Então, se é algo que traria transtorno ao trânsito, à população, essa manutenção ela é feita à noite. Então, a gente viu lá, né? Tinha o caminhão de suporte iluminando para que pudesse ser feito o trabalho de manutenção. Então, são lições que a gente espera um dia a gente possa estar vendo acontecer aqui no Brasil, essa preocupação com o cidadão, né? Uma outra lição foi a organização do tempo. As atividades lá começam na hora planejada e terminam na hora planejada. Isto foi uma grande lição para nós, porque a gente teve que correr muito e se manter dentro do horário em todas as ocasiões. E a coisa que mais nos deixou perplexos foi essa questão de que mesmo um jantar, ele tinha horário para começar e horário para terminar. Por mais alegre, festivo que tivesse o ambiente, deu horário, tinha que se terminar. Todo mundo se levanta, se despede e está encerrado aquela atividade. Então, são lições que a gente teve para a vida, né? A questão da defesa civil foi um treinamento muito importante. Da minha parte, a questão do simulado de emergência foi interessante, e a questão também de conhecer a questão de preparação do material didático para as crianças terem acesso já na escola a todas essas questões climáticas e de desastres que o Japão pode enfrentar. Então, nós conhecemos lá livros didáticos que tratam de questões de inundação, de terremoto, de deslizamento de terra, né? E isso é para já incorporar na criança a cultura, o estar preparado para enfrentar um desastre natural. É claro, a gente viu lá também a questão de ter um departamento de defesa civil, de bombeiro, de polícia, muito bem estruturado e também dando suporte a toda essa cultura. Então... Uma parte, vereador. Pois não. Vereador. Só para lembrar do bombeiro voluntário. Acho que vale a pena, senhor, se puder comentar alguma coisa. Pois não. Então, a gente conheceu o departamento lá de defesa civil, o de bombeiros, né? Eles têm, então, todos os equipamentos necessários,
tem o monitoramento das questões climáticas e com um tempo muito rápido de resposta. Então, qualquer coisa que venha acontecer, e nós vivemos lá um terremoto de pequena intensidade, numa manhã eu acordei de madrugada, a cama estava tremendo, eu até achei que fosse sonho, alguma coisa assim, e depois a gente ficou sabendo que houve realmente um terremoto de pequena intensidade. Mas então, havendo a possibilidade, há um alerta para que as pessoas se preparem para enfrentar as adversidades climáticas. E como lembrou o vereador Kiyoshi, eles têm lá o bombeiro voluntário, que é uma figura muito importante, porque são profissionais como nós, da sociedade, que se dispõem a passar por treinamentos, por reuniões semanais, e estão sempre prontos a auxiliar o departamento de bombeiros oficial. E a gente viu um dia em especial em que eles têm que se apresentar uniformizados, eles fazem simulado lá de apagar um fogo, um incêndio, o prefeito passa em revista a tropa para ver se está tudo uniformizado, tudo certinho. Se não está faltando ninguém daquele pelotão, eles verificam isso também. Então, essas questões nos mostraram a importância de se investir na preparação da sociedade para enfrentar essas catástrofes. É claro que a gente não está falando só de terremoto. Nós estamos falando de uma série de outras coisas, que pode ser desde de enchentes, inundações, né, chuvas fortes. Então, e isso a gente tem sempre aqui no Brasil, em diversas regiões. A gente viu soluções práticas para uma série de coisas. Uma delas, por exemplo, a questão das águas pluviais. Como elas são recolhidas das ruas, essas bocas de lobo que nós temos expostas, a deles são internas, e a que recebe da rua, ela é contínua, é uma grade contínua. Por quê? Porque lá tem o derretimento das neves. Então, é uma grade contínua, e sendo uma grade, ela não permite também que partículas sólidas de lixo ou qualquer outra coisa entrem nesses bueiros. São tudo coisas que a gente vai observando, né? E aí são lições para a gente ir aprendendo também. Enfim, eu vou preparar com mais tempo um relatório com fotos e tudo, vou deixar à disposição aqui da Câmara e apresentar também nas escolas, deixar com as diretoras, para que elas possam também conhecer essas vivências que nós tivemos lá. Peço uma parte. Pois não, vereador. Eu apenas quero usar da parte para parabenizar a Vossa Excelência e ao Kiyoshi pela viagem que fizeram e por manter esse relacionamento com a cidade de Mitsuki, que eu sempre defendi e achei que é importante para manter esse convênio para Mairink. E Vossas Excelências, com certeza, pelos relatos, trouxeram muita informação, que, conforme o tempo for passando, a gente pode até, inclusive, ver o que é possível a gente aplicar aqui no nosso município. Parabéns aos dois. Obrigado.